Redução à condição análoga de escravo, gente. Então aí a gente já viu, já de cara, né, pelo próprio título aí, que é um tipo penal que tem uma conexão com outros ramos do direito, né? Sobretudo aí a gente vê que está algo relacionado ao direito do trabalho aí, né? Então, é o direito penal como a última ratio, né? Protegendo bens jurídicos, né? A dignidade da pessoa humana, as condições de trabalho, além do direito do trabalho, né? Então, o direito do trabalho consegue proteger até certo ponto. A partir de determinado ponto, o direito penal ele entra para poder proteger de melhor forma mais contundente ainda, certo? Então, reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, reclusão de 2 a 8 anos, certo? Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte de trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, manter vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivos de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou outro, certo? O bem jurídico tutelado aí, meu povo, qual é? Liberdade individual, a vida, integridade corporal, saúde e a dignidade do sujeito passivo. Gente, vamos pensar numa coisa. A escravidão formalmente acabou, né, no Brasil. Mas é fato que existem situações em que o trabalhador ele é submetido a condições parecidas, né, absolutamente similares com as condições de um escravo. Então, por mais que a escravidão ela seja abolida de forma legal no país, né, existem situações em que o Código Penal ele vai punir agentes que submetam certos tratamentos a determinadas pessoas, né? E isso vai refletir justamente na proteção da dignidade da pessoa humana, né? E outra coisa, tendo em vista que a condição de escravo ela é absolutamente grave e envolve muitos outros aspectos além da liberdade, nós temos aqui a situação de que o consentimento, gente, ele não é relevante, né? Por mais que a vítima consinta, esse consentimento não é relevante, porque é um delito que a agressão ela se espraia por outros bens jurídicos além da própria liberdade. Você vê a vida, a integridade corporal, a dignidade da pessoa humana, saúde, enfim, um calhamaço aí de direitos que são afetados por esse tipo de conduta. Logo, o consentimento não é válido, diferentemente do sequestro e cárcere privado, por exemplo. Sujeitativo, crime comum, né? Portanto, não demanda qualquer característica especial do agente. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa que seja submetida a essa circunstância, certo? Atenção, no caso, se a vítima for criança, existe uma causa de aumento de pena, certo? Proteção aí expressa do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 do nosso Código Penal, tá bom? Tipo objetivo, adequação típica. Vamos ver alguns conceitos aí. Reduzir é sujeitar, né, submeter ou julgar, ou subjugar. Escravo. Nos termos do artigo 149, não consiste, por exemplo, não quer dizer que você torne uma pessoa escrava, né? Mas é a conduta análoga à condição de escravo. Para fins do ordenamento penal, a redução à condição análoga de escravo é você submeter a pessoa a uma condição semelhante às condições de trabalho, de tratamento
que eram dados à pessoa no regime escravagista, né? Então é isso, a escravidão, tecnicamente, de acordo com o ordenamento, não existe mais, mas a partir do momento que você reduz a uma relação de trabalho, por exemplo, as condições de um regime escravagista, você está diante de um crime, certo? A sujeição da vítima a trabalhos forçados de forma eventual se constitui apenas maus tratos, certo? O que isso quer dizer? Que a condição análoga de escravo, ela tem que ter uma frequência que permita você concluir pela redução desse tipo de tratamento. Por exemplo, eventuais trabalhos forçados, você vai para maus tratos, porque é eventual. Mas um tratamento constante, essa redução constante da condição de trabalho da vítima, submete ela sim a uma condição de escravo. Aí você tem uma consumação nesse sentido, certo? Uma coisa interessante que eu venho trazer também é a questão do truck system, certo? O que é que significa isso? São sistemas em que o empregado... Isso tinha desde a época do Brasil colônia, certo? Só que não era esse nome. A pessoa trabalhava numa fazenda e tinha que consumir o salário que ela ganhava naquela mesma fazenda, ou seja, lá tinha uma bodega que vendia farinha, que vendia rapadura, que vendia feijão, arroz, e esse dinheiro, logicamente, ele vai para o bolso do senhor, né? E o dinheiro que o trabalhador usou, ele iria utilizar todo nessa venda aí. Acho que na novela Cabocla, não sei, tinha algo parecido, uma dessas novelas da Globo de época, assim, tinha algo parecido. A pessoa tinha que consumir naquele mesmo ambiente ali de trabalho, obrigatoriamente. Isso é o truck system, né? O dono da fazenda, o empresário, ele limita o uso do salário do empregado mediante esse vínculo aí, certo? Muito embora pareça um crime do século passado, infelizmente existem várias regiões do país em que o direito não impera, né? Imperam outras coisas, né? Impera o dinheiro, impera a violência. A gente vê no norte, principalmente do Brasil, e ali naquela região das grandes fazendas, ali no Mato Grosso, ainda tem muita essa situação, infelizmente, de trabalho escravo, certo? Aí eu trago até uma reportagem aí do Tribunal do Trabalho lá do Maranhão, que manteve a condenação de um fazendeiro pela prática de trabalho escravo. A prática do trabalho escravo, aí já adiantando a reportagem, quem tiver interesse eu recomendo a leitura, foi em cima desse truck system aí que eu falei, né? O judiciário viu essa prática aí e acabou mantendo, né? Isso na perspectiva do direito do trabalho. Logicamente, esse crime deve estar sendo apurado também na perspectiva penal, do artigo 149. Bem, como eu falei, esse delito ele se resume também a um exemplo de aplicação do direito penal em questões oriundas a outros ramos do direito, como é no caso aqui a situação do direito do trabalho, né? A responsabilidade pode vir a ser verificada em ambos os campos, né? Trabalhista e criminal. Aqui a gente vê numa foto, aqui na nota de aula eu coloquei, a foto de um lugar onde as pessoas foram reduzidas à condição de escravo, né? Olha aí essa situação, gente. Um mosquiteiro todo furado, assim, ambiente totalmente degradante, né? Isso aqui, essa foto foi do Pantanal, tá? Uma situação do Pantanal, como eu falei, a região do Mato Grosso ali também tem muito. A região das grandes fazendas e tal, às vezes, o Brasil é um país continental, gente, então imagine que o acesso a determinadas regiões, ele continua sendo muito difícil. E aí, quando você não tem os olhos do Estado para cuidar, você vai ter cuidado de outras pessoas que não são o Estado, que têm intenções que são, muitas vezes, escusas, certo? Elemento subjetivo é o dolo, certo? Direto ou eventual, não exige uma intenção específica. A consumação exige que a vítima seja reduzida à condição de escravo e deve perdurar por um período razoavelmente longo, né?
de modo a ser possível a constatação, de acordo com as circunstâncias, que houve a submissão da vítima a um agente. A tentativa é possível no caso de uma fuga, por exemplo, né? A ação penal ela é pública incondicionada, dada a gravidade, né, a agressão bem jurídica, e até de forma comum, né? Você tem uma agressão à dignidade da pessoa humana, que é um preceito assim, universal na Constituição, então você tem que ter uma ação penal pública incondicionada mesmo. Aí tem uma forma equiparada, o parágrafo 1º, e a forma majorada, aí, a causa de aumento de pena, do parágrafo 2º, né? Que é justamente o caso de aumento de pena, parágrafo 2º. Beleza? Então vamos seguindo aí, gente. O delito do 149A, chama a atenção mais uma vez, quando vocês forem fazer estudo por doutrina e tal, na nota de aula eu já trago informações atualizadas, certo? O tráfico de pessoas, ele é um delito recente, de 2016, então cuidado com a doutrina que vocês forem utilizar, caso ela seja antiga, certo? Artigo 149A, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, não tem esse vínculo, você faz tudo isso com a finalidade de remover órgãos, tecidos ou parte do corpo, submeter a trabalho em condições análogas de escravo, submeter a qualquer tipo de servidão, exploração sexual, enfim. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Caso de aumento de pena, tá, gente? Olha o tipo de redação, a pena é aumentada. Então, você tem um caso de aumento de pena, majorante. De 1/3 até a metade, se o crime for praticado por funcionário público no exercício de suas funções, se o crime for cometido contra criança, se o agente se prevalecer de relações de parentesco, se a vítima do tráfico de drogas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. Aí a minorante. A pena é reduzida de 1/2 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Assim. Introdução aí, gente. Essa infração penal, conforme eu informei, ela foi introduzida por uma lei de 2016, que é a lei número 3.344, que ela foi aprovada em razão de dar efetividade a um decreto 5.017, né, de 2004, que o Brasil aderiu ao protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção e repressão de punição de tráfico de pessoas. Então, o Brasil ele submeteu-se a esse protocolo internacional, né, no ano de 2004. Tinha o decreto lá, de 2004, só que não tinha no Código Penal, por exemplo, o reflexo da efetividade desse decreto. Então, houve um projeto de lei para poder incluir no nosso Código Penal essa figura que protegesse justamente a pessoa humana, né, o tratamento, a dignidade, justamente nessa figura aí do tráfico de pessoas, certo? Então, bem jurídico protegido é a liberdade pessoal, é a dignidade. Sujeitativo é um crime comum, também não existe nenhuma necessidade ou qualidade especial do agente. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Vamos aqui à análise do tipo objetivo, a adequação típica. Nós temos algumas condutas típicas: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher. E os meios de execução: grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Só que você tem que ter uma finalidade, gente. Qual é a finalidade? Né? Remover órgãos, tecidos ou parte do corpo da vítima, submeter a trabalho, aí vai. Então, além dos meios de execução para a adequação típica desse delito, você tem que ter a finalidade específica lá, né? Você tem que ter a adequação com a finalidade, você tem que ter a adequação da conduta aos meios de execução e a finalidade também dessa execução, que tem que ser expressamente uma dessas aí do artigo 149, certo? Elemento subjetivo é o dolo, né? É a intenção específica, ou seja, a finalidade de remover órgãos, tecidos ou partes do corpo da vítima, submetê-la a trabalho em condições análogas ao de escravo ou a qualquer tipo
servidão, submeter à adoção ilegal ou à exploração sexual. A consumação se dá no momento de realizar a conduta típica, ainda que o agente não obtenha o resultado almejado, trata-se de crime formal, certo? Então, a finalidade do agente é essa, mas não precisa que ele consiga essa finalidade para poder você ter configurado o delito, né? Você não exige o resultado, né? É um crime formal, não se exige o resultado, basta que o agente inclua-se naquela conduta. A tentativa ela é possível, lógico, né? Que é possível você dividir lá o intercrimes e tal, por razões alheias, se a pessoa se evadir ou se o agente se vê frustrado por qualquer fato terceiro que ele não queira, você tem aí a figura da tentativa. Aí você tem a forma majorada, como eu falei, a causa de aumento de pena, no parágrafo 1º, e as hipóteses de crime privilegiado, ou seja, minorante, no parágrafo 2º lá, se primário e não integrante de organizações criminosas, tá certo, gente? Vamos seguindo aí. Então a gente finaliza a nossa sessão de número 1. Nós vamos entrar na sessão número 2, que trata dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio, que se resume a violação de domicílio, delito do artigo 150 do Código Penal, que consiste em quê? Entrar ou permanecer clandestina ou auspiciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem? De direito, em casa alheia ou em suas dependências, gente. A famosa violação de domicílio. Se o agente é cometido, se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, a pena vai de detenção de 6 meses a 2 anos. Além de pena correspondente à violência. Figura qualificada. Parágrafo 1º, figura qualificada. A redação vai dizer: não é caso de aumento de pena, é uma qualificadora. O parágrafo 2º foi revogado, tratava das situações de funcionário público, então a lei de abuso de autoridade absorveu esse parágrafo 2º, esse posto, então ele foi revogado. Olha aí mais uma vez a lei de abuso de autoridade incidindo aí, 3.869 de 2019. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou diligência. No caso aí das autoridades e dos servidores policiais, né, que vão executar um mandado, por exemplo, né, um mandado judicial e tal, se está durante o dia, observar as formalidades legais, não existe violação de domicílio. Né? Ou a qualquer hora do dia da noite, quando o crime está ali sendo praticado, né, ministro, de ser praticado. Lembrando, gente, que a casa, nos termos da Constituição Federal, é asilo inviolável do sujeito, ou seja, é um lugar inviolável, sagrado do sujeito ali, né? Parágrafo 4. Aí você tem o tipo penal explicativo, gente. Lembra que vocês estudaram, devem ter estudado lá na teoria do crime, o tipo penal explicativo, que é o tipo penal que ele explica o próprio tipo, né? Então, ele vai dar a interpretação do que é casa para fins de configuração desse artigo aí. A expressão casa, nos termos do parágrafo 4º, compreende qualquer compartimento habitado, ou seja, pode ser um quarto, pode ser um escritório, um quarto de hotel, um bordel, pode ser o que quer que seja, desde que seja compartimento habitado. Aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade, exemplo, escritório, por exemplo, né? Não se compreende a expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo restrição. Inciso 2, taverna, casa de jogo ou outros do mesmo gênero, certo? Nesse caso aqui, qual é o bem jurídico tutelado? O bem jurídico penalmente tutelado é a tranquilidade da vida doméstica, né? Lembrar que, como falei, a casa é asilo inviolável nos termos do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, certo? Tipo objetivo, adequação típica, vamos analisar aqui alguns conceitos. Entrar, conduta positiva, significa ingressar, penetrar. Eu entrei no ambiente, eu ingressei no ambiente, certo? Permanecer é manter-se lá, certo? Clandestinamente, às escondidas, de forma oculta, sem o conhecimento de quem de direito. Ou seja, você entrou lá
na surdina ali e tal, astuciosamente usando subterfúgio, ardis, engodos, enganações e tal. E contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Expressa é a ordenação clara, é uma ordem. Sai da minha casa, não ande aqui e tal. E a tácita é, na verdade, é uma conduta que expressa, de certa maneira, um ato de comunicação. A forma qualificada, se o crime é cometido durante a noite, no local ermo ou com emprego de violência e arma. Como a gente viu, não é causa de aumento de pena, mas sim uma qualificadora, esse parágrafo primeiro. Noite, é a escuridão, a ausência de luz. Nos termos do entendimento do STJ, consiste de 18 às 6 horas da manhã. Lugar ermo, lugar isolado, deserto, afastado dos grandes centros urbanos. Violência, quer ser sobre a pessoa ou sobre a coisa. A excluir de licitude parágrafo terceiro, né? No caso, aí aquelas situações de cumprimento de mandado ou de ordem judicial, ou mesmo para evitar um crime, né? Só se possa o parágrafo terceiro dos incisos lá. Tipo penal explicativo é o tipo explicando o tipo, aí o conceito de casa, né? Presta atenção, o conceito de casa ele é muito expandido, né? Lugar habitado e tal. Então, assim, é um asilo inviolável do sujeito, certo? Então, o parágrafo 4º e 5º vai dizer o que é casa e o que não é. O elemento subjetivo é o dolo. A doutrina menciona que para a configuração do crime de violação, gente, de domicílio, é necessário que a conduta seja um fim em si mesmo. Ou seja, o ingresso em casaria tem por fim a prática de outro crime, nessa hipótese, resta absorvida a violação de domicílio. A violação de domicílio tem que se encerrar em si mesmo. Se a violação de domicílio for para a prática de um roubo, por exemplo, de um 157, aí o 157 vai absorver esse crime meio que seria a violação de domicílio. Agora não, se a intenção é violar o domicílio e permanecer lá, aí você tem a violação do domicílio propriamente dita, você não tem absorção de nenhum outro delito mais grave, certo? A consumação, quando a gente ingressa completamente na casa da vítima ou quando ciente de que deve sair, não faz por tempo juridicamente relevante. A tentativa é possível, mas é de difícil verificação, né? Então você tem aquela hipótese lá de repartição entre crimes, mas não consigo lembrar aqui nenhum exemplo de cabeça aqui de uma possível tentativa. A não ser que você, por exemplo, tenha uma casa em que você tenha um vigia e que, por exemplo, a pessoa tentou pular um muro e o vigia verificou, né, aquela situação lá e a pessoa teve que voltar ao muro, né, voltar, pular de volta. Então aí você tem uma tentativa, né, apareceu um terceiro que impediu aí a configuração do delito de invasão do domicílio, né? Porque a pessoa não teve nem a oportunidade de permanecer lá na casa, o cara já voltou na mesma hora por conta do vigília. Então a tentativa é possível, mas tem que verificar, né, caso a caso. Sujeitativo é um crime comum, né? Então vou replicar os comentários anteriores. Sujeito passivo, no caso, tem que ser aí o morador, né? O titular do direito de proibir a entrada ou permanência de alguém na casa. É quem de direito. Então, o morador ou alguém que possa ordenar a entrada e a saída da casa. E a ação penal ela é pública e incondicionada. Beleza? Então, vamos seguindo aí. Agora, nós vamos entrar na seção número 3, que trata dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Certo? Violação de correspondência, artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outro, né? Então, se chega lá uma carta, não é para você, você quer saber o que é, você vai lá e viola a correspondência, certo? A intimidade, gente, e o sigilo da correspondência é algo protegido pela Constituição, né? O sigilo da correspondência, particularmente, é protegido pelo artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Então, o direito penal, se conectando aí a essa realidade constitucional, protege essa situação aí, certo? Sonegação ou destruição da correspondência. Na mesma pena incorre quem? Se aposta indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo em parte a sonega ou destrói. Violação de comunicação
telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Quem indevidamente divulga, transmite ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. Quem divulga, né? De forma indevida. Quem impede a comunicação ou a conversação das referidas no número anterior. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância de dispositivo legal, grande, por exemplo. Parágrafo 2º. As penas se aumentam de metade se há dano para outro. Parágrafo 3º. Se o agente comete crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefone, pena de detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo no caso do parágrafo 1º, inciso 4 ou parágrafo 3º. O bem jurídico tutelado, gente, vamos ver aí. O bem jurídico tutelado aí é a inviolabilidade da correspondência alheia, né? O dispositivo visa dar concretude ao artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que declara ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Tem muito mistério, né? Então, a inviolabilidade da correspondência alheia, que é algo que o sigilo da correspondência é resguardado pela Constituição, então cabe ao direito penal protegê-lo, né? Tipo objetivo. O que significa defaçar? Olhar, invadir, descobrir o conteúdo, sem que seja permitido a essa pessoa. O conteúdo não está direcionado àquela pessoa. E a pessoa vai lá e descobre aquilo ali. Aquela informação não era para ela. Devassar a intimidade, o sigilo da correspondência de outra pessoa, invadir, certo? Então, trata-se de um crime de forma livre. Caso seja aberto, não haverá delito, porque caso seja aberto por engano, no caso, né? Ou seja, esteja aberto, não haverá delito, ou poderá, se for o caso, incidir um 151 parágrafo 1º, inciso 15, se aposta devidamente, correspondência à lei, embora não fechado no todo em parte, a sonega ou destrói. Então, se o sujeito, a correspondência já está aberta, a pessoa toma posse lá, ou está aberta, a pessoa vê a informação. O cara que vê a informação não tem nenhum delito. Agora, se ele se aposta a correspondência aberta, ele já tem um delito. Se ele abre por engano, não tem delito, porque não tem modalidade composta, certo? E o que é carta? Bom, o artigo 47 da Lei 6538 fala que carta é objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita de natureza administrativa, social, comercial ou qualquer outro, que contém informação de interesse específico do destinatário. Correspondência é toda comunicação de pessoa a pessoa de modo de carta, através de via postal ou por telegrama, certo? E-mail se configura também, carta, um tipo de carta, certo? Também. Um correio eletrônico, né, no caso. Elemento subjetivo, dolo, né? Não existe modalidade culposa, tá, gente? Então, se o cara abre uma carta e essa carta não era para ele, ele abre por engano, por imprudência, enfim, que seja, consegue comprovar essa culpa, isso aí é um atípico, não existe modalidade culposa, logo não existe punição, certo? A consumação, não basta que o agente abra a carta, o delito só se consuma quando ele intere seu conteúdo, né? A exigência feita pelo próprio tipo. Tentativa é possível quando a gente é flagrado abrindo a carta, sendo que alguém impede, né, de ler o conteúdo, por exemplo. Sujeito ativo, gente, qualquer pessoa, exceto remetente e destinatário, lógico. E o sujeito passivo é tanto remetente e destinatário, certo? Ação penal pública condicionada à representação. Artigo 5.2. Correspondência comercial. Abusar da condição de sócio ou empregado do estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Detenção de 3 meses a 2 anos. Bem jurídico tutelado aí, no caso, a inviolabilidade da correspondência comercial. Certo? No caso aí,
o aspecto aí é comercial, tá bom? Diferentemente do aspecto anterior, que é mais pessoal. Tipo objetivo: abusar é usar de forma indevida. Desviar é dar um destino diverso. Sonegar é ocultar, esconder. Subtrair, furtar. Suprimir é fazer desaparecer, dar um sumiço. Revelar é propalar e divulgar. O conteúdo pode ser violado no todo ou em parte, certo? Aqui no caso, o ambiente, como eu bem mencionei, né, e pela leitura do próprio artigo, em comparação com o artigo 151, você já vê que o campo aqui de atuação é o campo comercial, o campo do trabalho, né? Então é a pessoa que se aproveita da condição que ele tem de sócio ou de empregado para ter contato com aquelas correspondências e abrir essas correspondências, divulgar, enfim, que seja. O elemento subjetivo é o dolo, não existe modalidade culposa, né? Não podendo ser punido o agente, aquele que por engano abre a correspondência alheia. A consumação dele se consuma quando há abuso, desvio, sonegação, supressão, revelação. A tentativa ela é possível, né? Como eu dei no exemplo anterior, flagra lá, do cara abrindo a carta e tal. Sujeito ativo, crime próprio, né? Que só pode ser, lógico, o tipo penal ele fala, abusar da condição de sócio de empregado. Então, sujeito ativo é sócio empregado. Sujeito passivo é a empresa remetente ou destinatário. Ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Finalizamos aqui essa sessão. Vamos para a última sessão de hoje, que é a sessão que trata dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, certo? Por favor, o delito do 53 é divulgação de segredo e não correspondência comercial, tá? Risquem aí esse correspondência comercial. Divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano. Segredo, gente. Certo? Somente se procede mediante representação, ou seja, você já sabe a ação penal aqui é pública condicionada à representação. Parágrafo 1º. A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas com a lei, contidas ou não no sistema de informação, banco de dados públicos, tal. Detenção de 1 a 4 anos. Com resultado prejuízo da administração, a ação penal será incondicionada. Então, a regra é a ação penal pública condicionada à representação. Exceção, quando resultar prejuízo da administração, a ação penal pública será incondicionada, certo? O bem jurídico tutelado é a privacidade, intimidade e segredo. Aí, no tipo objetivo, aí eu trago esse quadro, gente, para saber o que é público. O que é público é de conhecimento de todos. O que é privado é de conhecimento de algumas pessoas do meio privado daquela pessoa. O que é íntimo, menor ainda. Né? É um grupo menor ainda. Talvez só família, só pai e mãe, só esposa. O que é segredo é só o cara, só a pessoa, sabe? Mais ninguém. Então, não conte um segredo para alguém, porque se você contar um segredo para alguém, não é mais um segredo, é uma intimidade. Certo? Segredo só você sabe. Elemento subjetivo é o dolo, não existe modalidade culposa. A consumação é quando o segredo é divulgado para um número indeterminado de pessoas, é um crime formal. Ou seja, não exige a conjuração do resultado, certo, gente? Sujeito ativo é um crime próprio, só pode ser cometido pelo destinatário detentor da correspondência, né, do documento da correspondência. Sujeito passivo é aquela pessoa que pode sofrer o dano como consequência da divulgação de segredos, certo? A ação penal é pública condicionada à representação como regra e a exceção, no caso, é pública incondicionada, no caso de dano à administração pública. E a violação do segredo profissional, seguindo aquele mesmo raciocínio da sessão anterior, né? Primeiro eu tratei aí no 5.3 de um segredo pessoal e agora um segredo profissional. Revelar alguém sem justa causa. Segredo que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão. E cuja revelação... Desculpa, gente. E cuja revelação possa produzir dano a outra.
pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Somente se procede mediante a representação, alegação penal pública condicionada à representação, tá? Parágrafo 1. Bem juiz tutelado, na liberdade da manutenção dos segredos, né? O segredo. Tipo objetivo, a declaração típica, no caso, é a partir do momento em que o segredo é divulgado a terceiro, né? Você tem a consumação, no tipo objetivo você tem aqueles seguros, revelar alguém sem justa causa, né? Sem nenhuma motivação ao segredo, de que tem ciência em função, em razão de função. Função é um trabalho, um ofício, né? Um trabalho. Ministério é um cargo religioso, por exemplo. Ofício é um serviço, é um trabalho manual. E profissão, entende-se para fins penais um trabalho intelectual, certo? Então são esses os conceitos do tipo objetivo aí, certo? Da consumação. Sujeito ativo, trata-se de um crime próprio, né? Sujeitos ativos do crime são os confidentes necessários, pessoas que recebem o conteúdo do segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão. Né? Essa é a definição do Damásio de Jesus. E o sujeito passivo é aquele que pode sofrer algum dano com a revelação do segredo, logicamente. E a ação penal pública condicionada à representação. Beleza, gente? Então é isso aí, encerramos por hoje. Até a próxima aula. Um abraço, valeu!